os inimigos começam a prevalecer. Porque há muitas pessoas, de verdade, entre aspas, e é o que a gente vê muito por aí afora, que acha que a bênção está na sua autossuficiência. Quando está na crise, vai esperar socorro do vereador, do prefeito, do senador, e rasga a boca. Não tem ninguém melhor para resolver crise do que Jesus, meu irmão. E Saul começou a tentar continuar ludibriando, e a situação vai se agravando. A coisa fica tão séria que a Bíblia diz no capítulo 13, versículo 19 de 1 Samuel, que os filisteus tomaram o monopólio do metal. Sem a presença de Deus, os filisteus começaram a adentrar e ser mais vitoriosos. Ou seja, tudo que era ferro, que era aço, que era metal, estava no controle dos filisteus. Se os israelitas ou os judeus quisessem amolar uma faca, tinha que descer para os filisteus, pagar um preço alto, e precisava os filisteus autorizar. E o texto diz que quando os filisteus tomaram o monopólio do metal, ele diz: porque em Israel não havia um ferreiro sequer. Se você for observar a importância de um ferreiro no contexto da história, quando você vai para o segundo livro dos Reis, capítulo 24, Nabucodonosor, ou seu general Nabuzaradã, ele, quando tinha ferreiro dentro de Israel, ele não entrou em Israel. Quando os ferreiros foram capturados, foi que eles entraram. E a Bíblia diz que o contexto aqui de Saul estava tão grave que os filisteus tomaram o monopólio, tomaram conta do metal, e em Israel não havia nenhum ferreiro. E sem ferreiro, meu irmão, é problema. Porque o ferreiro, enquanto tinha ferreiro, tinha lança, tinha espada. Porque enquanto os soldados estavam na guerra, mesmo todo mundo indo dormir, mas o ferreiro tinha que passar a noite, do dia, 36, 48 horas, trocava turno na beira do fogo, assoprando as brasas, para fazer arma de ataque e arma de defesa. Por isso que Isaías 54:16, Deus ratifica estas pessoas, esta graça, dizendo: fui eu que criei o ferreiro, o assoprador de brasa, e nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Mas pastor, o que é que se pode dizer? É que hoje não é diferente, meu irmão. A igreja que ainda tem ferreiro, o demônio corre com medo. A igreja que ainda tem assopradores de brasa é uma igreja viva. Mas pastor, que graça é essa? É aquela que muitas vezes a gente está em casa: não vou para o culto hoje não, estou irado, estou com raiva, não vou para a igreja hoje não, vou sair do conjunto, vou entregar o cara. Aí de repente chega aquela equipe de irmãs, de jovens na casa da gente, e um chega como não quer nada, entra na casa, vai Senhor, meu irmão, vai Senhor. A gente pode cantar o hino da harpa do Senhor. Aí começa a cantar: vamos ler o texto. Aí vem o versículo: vamos cantar. Aí o outro já começa a... E quando é que doido você chega na igreja falando em mistério? Olha para quem está ao teu lado e diga: tu é assoprador de brasa. Diga: então vai dar certinho, porque eu sou brasa viva. Então vai pegar fogo esse negócio. Quando tem um crente cheio de fogo na vida, o inimigo tem que respeitar. Lembra disso? Com o operador Rogério, congregava comigo, eu mudei de congregação. Ele era daqueles crentes que sentava no meio da igreja, no último banco, mas não tinha um culto que você não visse ele alegre na igreja, cheio de fogo, e às vezes até incomodava. E há certos dias passados ele chegou na minha casa alegre, sorrindo. O que foi que houve, Rogério? Ele é eletricista de alta tensão. Ele disse: pastor, o senhor não sabe o que foi que aconteceu? Eu digo: conte.
Ele disse: eu estava lá consertando o ar-condicionado no quintal da minha casa, eu e meu menino de 8 anos. E quando a companhia tocou, quando eu pedi o menino a meu filho para atender, o meu menino demorou muito, pastor, para voltar. E eu fui ao encontro. Quando eu passei a cozinha e cheguei na sala de estar, havia 2 homens dentro da minha casa. Um com um revólver na cabeça do meu filho, já todo urinado. E o outro dizendo: entrega o dinheiro, entrega tudo. Ele disse que parou e só fez dizer: Jesus, e as promessas, Jesus. E ele disse, quando disse assim, o que estava com o revólver olhou para o outro e entrando na casa errada. Esse cabra é crente, é bom para quê? Dá licença dos perdoes e caíram fora. O inimigo tem que respeitar. A gente de fogo às vezes incomoda, mas é o que Deus quer para fazer a diferença. Eu fui pregar numa grande cidade, numa grande igreja. Pastor, meu amigo, foi um culto formal, e quando eu cheguei naquela igreja, estava todo o poder, o legislativo, o judiciário, o executivo daquela cidade. O governador ia chegar, e os irmãos formaram o conjunto das senhoras. Aí de repente o pastor olhou para mim e disse: Edivaldo, hoje aqui é só light. É light. Vê como é que tu vai falar. Tá certo, pastor. Só que ele disse a mim, esqueceu de dizer para a irmã no conjunto. Aí o governador chegou com a comitiva, aquela recepção, lugar de destaque como honra. Aí o pastor: vamos ouvir as irmãs. Aí as irmãs começaram a cantar. Aí daqui a pouco a irmãzinha começa a rir. Ele deu a segunda oportunidade. Quando deu a segunda oportunidade, ela pegou fogo, meu irmão. Quando ela pegou fogo, saiu correndo no meio da igreja, marchando, chegou na frente do púlpito, marchou, deu meia volta. O pastor olhou para mim, tomou na cabeça e disse: acabou tudo. A irmã sentou, quando terminou o culto, ele deu o governador. E o governador, quando pegou o microfone, o governador disse em lágrimas: irmãos, eu sou poliglota, eu tenho viajado todo este mundo, e eu já vi muitos idiomas, mas eu nunca vi uma coisa bonita como eu vi aqui hoje. Quando aquela irmãzinha saiu falando essa língua que eu nunca tinha ouvido, acendeu uma chama dentro de mim. E sabe uma coisa, pastor? Eu quero aceitar esse Jesus, que eu também quero aprender esse idioma. Enquanto a igreja tiver esses vai. E se tem uma coisa, Jesus nunca deixa faltar um. Jesus nunca deixa. Quando os filisteus se apossaram, monopolizaram as armas e agora enfraqueceu o exército. Então dá-se a entender que os filisteus em si tomavam toda a prioridade e seguem um período de derrotas e de vergonha. E a Bíblia diz, dá-se a entender o texto, que quando Saul cometeu erro, aí Deus começa a procurar outro. E a Bíblia diz, dá-nos a entender que ele dá uma volta de 360 graus na terra, querendo escolher outro ou procurar outro que pudesse ser cheio do seu espírito e fazer a diferença. Aí a Bíblia diz que os filisteus estavam tão fofos, prepara a guerra para dar cabo, e a Bíblia diz que Israel tremia, e eles acharam tão para fazer vergonha no exército, que o metido alguma coisa agonia sobe, enche o peito e grita do outro lado: precisa lutar não, dê-me um homem para lutar comigo, se ele me vencer nós seremos servos de vocês. Hoje eu desafio o exército de Israel. Então chegando, enquanto ele achava que era o combo da vez, ele não sabia que Deus já tinha achado.
Deus tinha encontrado um. Porque o texto aqui diz: achei. Aqui em Salmo 89, 20, achei. E todas as vezes que o verbo achar está em evidência, ele automaticamente traz uma procura. Porque só acha quem procura, e só procura quem não tem na hora. Veja a diferença. Para Deus mudar Saul, a Bíblia diz que ele escolheu Saul. Ou seja, eu tenho aqui duas Bíblias. Eu não preciso procurar, eu só vou escolher, porque eu tenho. Mas se eu não tiver, eu vou ter que procurar. Então Deus dá um giro e chega para Samuel com um sorriso 15:10. Quando a gente está ansioso para procurar um documento que acha, não é aquela sensação de alívio. Aí quando Deus chega para Samuel, diz: achei, Samuel. Achei um que vai fazer a minha vontade, e do qual Deus deu testemunho. Então o texto é taxativo. Samuel, pega o teu vaso de azeite e vem aí na casa de Jessé, Belém, porque eu já me aprovei de um dos seus filhos. E Samuel vai com uma facilidade, meus irmãos. Ele não errou. Na visão humana ele estava correto, porque quando Deus escolheu Saul, escolheu o melhor, o mais bonito, o mais cheirinho, saradinho. Então ele vai primeiro no mais arrumado. Se lá foi o bom, aqui também vai ser. Aí ele chega para o primeiro filho e vai dizer: é esse não. Por isso que lá na frente ele disse que Deus não é o homem que vê a aparência. Ele tinha razão. Ele estava corretíssimo. Ele passa todos os 7. E quando chega, termina. Quando ele olha no capítulo 16, versículo 11, salvo engano, ele volta-se para Jessé e faz uma pergunta, porque Deus tinha rejeitado os 7. Acabaram-se os mancebos? Não. Acabou não. Porém tem o menor que está tomando conta das ovelhas. E a frase ponto final. Vamos mudar de assunto. Pode verificar, tem ponto final. Vamos mudar de assunto. Aí Samuel diz: não, senhor. Talvez pegue o mais bonito e mande chamar ele. Mas não vai ter festa, não vai ter sacrifício, não vai ter banquete enquanto esse cara não chegar aqui. Irmãos, diga-se de passagem que havia um contexto pejorativo dentro de Israel, porque todas as pessoas que fossem ruivas era um projeto falido. Não prestava para nada. Porque a Bíblia diz que Adão era da cor da terra, era ruivo. O que foi que aconteceu? Ele pecou. A Bíblia diz que Esaú era ruivo, da cor da terra. O que foi que aconteceu? Ele vendeu a primogenitura. Então eram pessoas sem perspectiva, sem futuro, e era tido como descarte, uma coisa descartável. E futuro não, bota para tomar conta de ovelha. Manda chamar ele. Manda chamar ele. Quando ele chega aqui, bota o pé no limiar da entrada. Aí Jeová levanta do trono. Ele diz: é esse aí, Samuel. Unge, porque ele vai ser o rei e vai ser príncipe do meu povo. É mole. Unge-o, faz a festa. E sabe o que é que Jessé faz? Manda ele para cuidar da ovelha de novo. Ô filhos, quer ser usado, tem processos. Não é simplesmente nenhum culto que a gente pega, Jesus salva e batiza aqui. Nós somos bons, não. Quanto mais você pega, quanto mais pessoas são salvas,
mas tem mais ovelhinha para você cuidar. Então naquela hora, volta para trás das ovelhas, os bons de guerra, pega os filhos bons e manda para a guerra. E quando eles chegam lá, aguenta o desafio de Golias e não fazem nada. Só tem boniteza, né, pastor? E não fazem nada. Então naquela oportunidade, a Bíblia diz que Deus aparentemente não faz nada. Enquanto eles estavam em síntese na guerra, Davi estava lá no mundo atrás das ovelhas, desacreditado, mas ungido. Enquanto eles tinham medo do gigante, Davi pegava na barba do leão e dava murro na cara do urso. Está disposto a pegar na barba do leão? Está disposto? A Bíblia diz que agora, depois de um período, aí Deus manda, chegou a hora, aí Jessé tem soldados, filhos da guerra, e manda chamar Davi. Quando ele chega, aí Jessé diz: vem cá, carregador de recado, pega esses grãos de trigo, pega mel, pega pasta, coloca na mochila e vai levar para os teus irmãos na guerra. E olha, me traga a notícia dele. Já pensou você carregando o recado, sabendo que é ungido? Diga para quem está ao seu lado: você pode estar me vendo carregando o recado hoje. Diga para ele, diga: você está me vendo carregando o recado. Diga: mas eu sou ungido. E o meu dia vai chegar.